Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, Projeto Campo Futuro, como se comportaram os custos agropecuários em 2022. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercados da CNA. Olá, eu sou o Thiago Rodrigues e trabalho com o projeto Campo Futuro, iniciativa do Sistema CNA, com foco no levantamento de custos de produção agropecuária pelo país. Sejam todos bem-vindos a esse episódio e vamos começar. 2022 foi um ano bastante desafiador, né, Thiago, para os produtores rurais. A gente veio da pandemia, depois conflito entre Rússia e Ucrânia, que geraram alterações tanto no comércio global de alimentos como na questão de insumos também. E o projeto Campo Futuro cumpriu seu papel relevante durante este ano, que é fazer o levantamento de custos de produção das atividades agropecuárias pelo Brasil todo. Então foram mais de 116 municípios visitados, onde houve o levantamento de custos em 21 estados e, além disso, acompanhamento também mensal de preço de insumos. Uma das temáticas principais do projeto é justamente ter essa visão, né, Natália, de entender um pouco o que está acontecendo no campo e trazer essa realidade para nós aqui que estamos acompanhando de longe, né? Então a gente tem essa parte fundamental, que é a obtenção do dado. Então foram 123 painéis para 11 atividades agropecuárias que a gente tem acompanhado, e a partir desses dados a gente consegue fazer um acompanhamento e mensurar também o impacto do preço de insumo mês a mês em cada atividade. E para apresentar os resultados que foram mapeados durante o ano e as análises também que vão ajudar o produtor, né, nos seus negócios, em melhorar a gestão dos seus negócios rurais, a CNA, então, tem realizado o Circuito de Resultados Campo Futuro, que são vários dias, né, de eventos para apresentação desses resultados por atividade agropecuária. Então, esse Circuito de Resultados foi iniciado no dia 24 de outubro, vai até o dia 8 de novembro. Então, já foram apresentados dados e análises de custos e também perspectivas de atividades agrícolas como fruticultura, cana-de-açúcar, silvicultura, hortaliças, grãos e café. E para as atividades pecuárias também foram apresentados os dados de pecuária de leite, aves e suínos, pecuária de corte. E a gente fica ainda com a apresentação dos resultados na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, para a aquicultura, depois seguindo com o evento de encerramento de perspectivas no dia 8 de novembro. Então, muitos produtores e profissionais do setor tiveram participando desses eventos, foram mais de 60 inscritos só na página exclusiva do evento, do Circuito de Resultados, onde, além de acompanhar, assistir os eventos passados, todos os interessados conseguem acessar um e-book com as análises de cada atividade, com mais detalhes de todos esses resultados. E a proposta desse ano foi bem diferente, né, Natália? A gente trouxe para o projeto Campo Futuro, esse ano, uma temática de incluir o pessoal mais nessa obtenção do dado, na verdade, né, de ter o dado propriamente dito. Para aquele produtor que participou, né, aí contando com o apoio das federações e dos sindicatos, a qual a gente agradece aqui a mobilização da turma, ter a possibilidade de acompanhar os resultados de forma individualizada, né? Então, esse ano, com a proposta do circuito, com eventos de curta duração, uma live aí de 1 hora de duração, o produtor pôde acompanhar os resultados daquela atividade em questão, né, discutir os números relativos a custo de produção para aquele modelo produtivo que foi levantado, entender um pouco da dinâmica de mercado, né, com um especialista debatendo ali também, no segundo bloco, essa influência que o mercado tem dentro da porteira, né, dentro da atividade que o produtor tem vivenciado hoje. E ao final o produtor também consegue, ou o telespectador que está acompanhando, consegue ter acesso ao material impresso ou material para download aí com relação a esses resultados. Então isso foi um diferencial que a gente trouxe esse ano, justamente para agregar um pouco mais de informação em tudo aquilo que o projeto levanta hoje e traz para o setor. O projeto Campo Futuro ele já gera várias análises durante o ano. O objetivo no fechamento do ano, desse circuito de disponibilização dessas análises, foi gerar um conteúdo bem didático, né? Que o produtor consiga realmente entender de uma forma simples os resultados do ano. Também geramos alguns infográficos
com uma informação ainda mais pontual com os principais destaques das atividades. Então, realmente, o projeto tem buscado um aperfeiçoamento, ouvido a necessidade dos produtores para atendê-los da melhor maneira com relação a essa geração de informação bastante palatável e entendível para a tomada de decisão no campo. E para o pessoal que está ouvindo a gente aí, que quiser ter acesso a esse material, ele está disponível ainda na página do SNA, né? Então ele pode entrar lá, fazer uma inscrição e ter acesso a esse material de forma irrestrita a partir do momento que ele fez a inscrição, então está bem acessível. O endereço para quem quiser já entrar é snabrasil.org.br/Campo Futuro 2022. E aí, como a gente falou desses destaques, vamos falar um pouco quais foram os destaques das atividades agrícolas depois das pecuárias. Vamos embora, essa é a ideia principal aqui desse podcast. Para a área agrícola, quando a gente faz essa mensuração do que foi apresentado até agora, né? Então a gente teve aí dados apresentados para hortaliças, cereais, fibras oleaginosas, frutas, café, cana-de-açúcar, silvicultura, tudo isso dados levantados em 76 municípios de 18 estados brasileiros, né? E alguns destaques saltaram aos olhos, realmente, de quem está por trás dos levantamentos, né? E do público também que tem acompanhado e tem nos parabenizado aí através das mensagens e das dúvidas que também vão surgindo, né? Então, os destaques, a gente não poderia falar, não poderia começar diferente a não ser falando de soja e milho, né? Que tiveram um ano bem atípico aí. Com relação à evolução dos custos de produção, né? Para o cenário de soja, por exemplo, a gente teve aí nas praças que a gente pesquisou para a safra 21-22, um aumento de 34% aí com relação ao custo operacional efetivo, que é aquele custo de desembolso que o produtor tem, né? Então isso muito vinculado aí à pressão que os preços de fertilizantes sofreram, justamente no período onde o produtor estava programando aí, tem programado a compra desse insumo, né? Isso a gente tem vivenciado aí tanto pelo efeito da pandemia como o efeito do conflito com a Rússia e com a Ucrânia. No momento onde a gente pôde constatar nesses painéis levantados para a soja um decréscimo da receita bruta. Quando a gente fala receita bruta, a gente está imaginando aqui o preço da saca comercializado vezes a produtividade. E como a gente destaca que as regiões sul do país, centro-oeste e sudeste, dentro do levantamento para a soja, por exemplo, isso trouxe um certo impacto, principalmente para a região sul, né? Onde a gente teve problemas aí com chuva na safra, que impactou bastante as produtividades. Então a gente teve região que realmente colheu abaixo de 20 sacas por hectare, e isso inviabiliza qualquer negócio relacionado ao meio. Então, até pegando esse ponto do clima, foi um dos principais influenciadores de todo o resultado de várias atividades agrícolas, né? Você citou a soja aí, mas o clima também impactou bastante a cana-de-açúcar, café, milho e algumas frutas. Então, a gente pôde observar em todos os resultados que as adversidades climáticas acabaram afetando aí, principalmente com a redução de produtividade e dos resultados do produtor por conta dessa questão, né? Nessa mesma linha aí, trazendo números, né, para o caso do milho que você citou aí, Natália, a gente teve, por exemplo, na média dos painéis que a gente levantou, um aumento de custo aí de 31% com relação à safra passada. Isso para o milho verão, né? Principalmente impactado lá na região sul, onde está focado o grosso da produção dessa modalidade aí. E para o segunda safra, onde está realmente o grosso do milho produzido no país hoje, 56% foi a elevação de custo. Então a gente teve um cenário bastante desafiador. O impacto aí do clima que você citou, mais a questão de algumas pragas pontuais em algumas lavouras, né? A questão da cigarrinha aí afetando fortemente, pelo menos durante os levantamentos, os produtores mencionando bastante esse efeito, trouxeram para o cenário uma queda de produtividade média aí, e um impacto real na receita, né? A receita, enquanto o custo subiu 31 para o milho verão e 56 para o milho segunda safra, a gente teve um impacto de queda na receita bruta em média de 7%. E aí, falando nessa questão de preço e também elevação de custos, no caso do café, os preços do arábica tiveram uma valorização que foi significativa, né? Em média de 42%. Entre agosto de 2021 e agosto de 2022, mas os custos também se elevaram bastante. Então, custos por hectare se elevaram em média 63% para o café arábica. Para o conilon um pouco menos, cerca de 37%. Mas voltando para a questão do clima, quando a gente avalia o custo por saca,
Aí todos os painéis que houve acompanhamento de custos para o Arábica tiveram um incremento de mais de 100% nos custos, mostrando aí como essa questão das quebras de safra, né, impactam no bolso do produtor rural. E essa questão da deficiência produtiva aí, com relação à produtividade, por exemplo, que foi afetado pelo clima especificamente, intensifica um dispêndio que a gente tem dentro da atividade com custo com mão de obra, por exemplo, né? Na média aí, dos 10 painéis de café arábica e os 5 painéis relacionados ao café conilon, o custo com mão de obra representou 28% do custo operacional efetivo, né? Tudo balizado nessa questão, o efeito climático, a menor produtividade e a potencialização de uma alta aí realmente na questão do desembolso efetivo, né, com a mão de obra, um salário corrigido aí, a questão do diarista ali, da mão de obra relacionada à colheita também, com a valorização aí, principalmente que a gente está vindo do efeito da pandemia ainda, né, a dificuldade de encontrar profissional foi um dos pontos fortes relatados pelos produtores. Em modais com manejo manual, como você falou, no caso do café arábica, esse custo com mão de obra chegou a representar quase 50%, como o caso de Brejetuba, que foi 48%, na verdade, mas realmente é muito significativo, né? Com certeza. Na questão de hortaliças, os painéis realizados foram para tomate, né? A gente também teve um destaque grande da participação de mão de obra nos modais, cerca de 20% da receita foi com mão de obra, um valor bastante próximo aí da participação de fertilizantes também, com 21% da receita. Além de hortaliças, a gente teve aí outro destaque também, ainda voltando para a área de grãos aqui, por exemplo, o feijão, né, que a gente pesquisou, e o arroz também, que são duas atividades aí, vamos dizer assim, carro-chefe para o consumidor brasileiro, né? Então o feijão, a gente teve aí regiões apontando alta, incremento aí com custo com fertilizante, por exemplo, acima de 50% em relação à última safra. E no caso do arroz, teve ainda regiões, a gente focou bastante no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os principais estados produtores aqui, com destaque também para o custo com fertilizante, que aumentou na média dessas praças, né? A gente pegar aqui duas praças, Camaquã, no Rio Grande do Sul, e Tubarão, em Santa Catarina, mais de 80% o custo com fertilizante para essa safra 21-22, no caso do arroz. Então, tudo isso mostrando aí o cenário que a gente tinha comentado lá no início, do desafio que está sendo para essa safra trabalhar essa questão do aumento de preço de fertilizantes. E no caso dos produtos de cana, açúcar e etanol foram bastante impactados esse ano por toda a questão que a gente já falou, geopolítica do conflito, preço de diesel, políticas para gasolina que impactam o etanol, diversidades climáticas que afetaram a produção. Então foi uma atividade que teve resultados negativos durante 2022, um aumento de custo no Centro-Sul de 46%, comparado a 2021, e de 15% para a região Nordeste, comparado também a 2021, é significativo, né? E resultado, as 3 regiões pesquisadas acabaram registrando prejuízo econômico nessa atividade por conta desse cenário todo que gerou para os produtores essa situação bastante desagradável, né? E a necessidade aí de buscar ganhos de produtividade para a diluição dos custos e ficar de olho aí na questão de políticas públicas que realmente possam vir a beneficiar o setor sucroenergético nos próximos anos. No caso da cana, especificamente o produtor independente, é o que a gente mensurou aqui, né, e consegue enxergar essa alta, né? Para a gente fechar a área de agrícola, então, a gente faltou falar aqui de frutas, né? A gente pesquisou esse ano 3 frutas especificamente, né? Abacate, limão e uva, em 7 municípios localizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, o destaque aqui foi principalmente para a uva, onde a gente conseguiu mensurar aí os principais desafios à atividade, né? A questão climática afetou bastante, a questão de fitossanitários, alguns desafios que algumas regiões passaram em relação à ocorrência de doenças e pragas, né? No caso do limão, né, principalmente do cancro cítrico, que impactou bastante a qualidade da produção. Justamente. E a questão da própria precificação aí das frutas, né, que a gente vem correndo isso aí em algum tempo e é
enfim, preço não é o maior definidor de resultado para a atividade, mas ele está ali entre os três principais, né? Se a gente for analisar aí preço, custo, escala de produção, a gente tem esse equilíbrio aí relacionado quando a qualquer alteração que haja na receita ou no preço recebido, aí o produtor vai sofrer esse impacto, né? Então, para frutas, para a gente fechar, o principal custo aqui médio foi com mão de obra, né? Comprometendo aí 32% desse preço recebido, né? A gente já está falando aqui com relação com a receita, né? Que é link mais direto. O produtor faz essa conta fácil de cabeça aí, né? Quanto está a caixa de uva hoje comercializada, a caixa de limão, por exemplo. Se ele imaginar que 32% dos modelos que a gente apresentou aqui foi impactado só com custo com mão de obra, ele já sente o peso realmente que esse item do custo de produção tem na atividade dele, né? Isso, e depois fertilizantes e fitossanitários. Fertilizantes acabou impactando bastante todas as atividades, né? E no caso de frutas também tem uma participação igual a de fertilizantes, de 14% da receita, também muito relacionada a essa questão que a gente acabou citando aqui de algumas doenças afetando as frutas no Brasil. Então vamos agora para as atividades pecuárias? Esse é o próximo ponto nosso aqui, destacando principalmente aqui as atividades que já foram apresentadas dentro do circuito de resultados do projeto Campo Futuro, né? Lembrando que próximo dia 7 a gente tem um encerramento com a aquicultura. A gente já falou de avicultura, suíno, pecuária de corte e pecuária de leite, né? Basicamente esses dados foram levantados em 45 municípios de 15 estados brasileiros. E aí tem também destaques de alguns insumos para a maioria delas, né? Tanto para leite quanto para suinocultura independente, a gente vê uma participação maior no custo e na receita também, de concentrado principalmente. O gasto com ração hoje dentro do modelo produtivo, seja de avicultura, aí postura, né, que tem mais a participação do modelo independente, suinocultura independente, pecuária de leite, pecuária de corte um pouco mais intensiva, não vai fugir do destaque que a gente colocou aqui, que é o custo com ração, né? Se a gente pegar isolado esse insumo, né, fazendo um paralelo aí, esse ano até que não tem se elevado com tanta alta com relação aos últimos anos, né? Se a gente traçar um cenário aí de janeiro a setembro, por exemplo, dentro da base de acompanhamento que a gente tem aqui do projeto Campo Futuro, a elevação no custo médio da ração para pecuária de corte e leite aí foi de 11%, né? Mas se a gente dá um passo atrás aqui, tenta imaginar um cenário que já vem sendo desafiador desde o início da pandemia, né, lá em março de 2020, se a gente pegar a alta acumulada desse período, março de 2020 a setembro de 2022, o preço do saco da ração já aumentou 96% em 11 praças que a gente tem acompanhamento aqui, espalhadas em 9 estados brasileiros, né? Então isso traz para nós um cenário onde realmente o produtor, o pecuarista está enfrentando não só de agora, né, esse aumento com o custo com ração, né, e isso reflete esses aumentos ou esse percentual que o desembolso com concentrado representou nos custos das atividades. E assim, por ser o item que tem a maior participação sempre, que é importante que realmente o produtor consiga buscar alternativas para ele fazer uma proteção de risco de preço para aquisição desse insumo, né? Seja se ele vai produzir ou se ele vai adquirir mesmo, é importante que tenha uma ferramenta nas mãos dos produtores para que eles consigam fazer essa proteção de risco contra oscilação de preço, porque senão eles sempre vão ficar na mão e correndo esse risco realmente de uma elevação de soja e milho, que não está relacionada só a uma questão de produção no Brasil, né, mas o comércio global de forma geral, e aí ele sempre vai ficar assumindo esse risco com essa incerteza. Isso dificulta o planejamento da atividade, investimentos ou até alguma alteração que ele tenha que fazer em substituição em parte da produção, né? O destaque que a gente traz aqui pontualmente para fechar esse raciocínio sobre alimentação animal é trazer isso de forma um pouco mais ampla, né? Além do custo com ração, vamos citar o exemplo da pecuária de leite aqui, o produtor de leite hoje, ele tem o desafio aí de mensurar dentro do modelo produtivo dele qual que é o impacto que a alimentação do rebanho traz para as receitas, enfim, para o resultado econômico que ele está visualizando com a atividade. 12 regiões que a gente pesquisou esse ano para a pecuária de leite, se a gente fizer uma média aqui com relação a esse custo com a alimentação do rebanho, ele impactou em média aí 48%
da receita gerada pela atividade, pela venda do leite exclusivamente. Isso fazendo uma média aí de todos os modelos produtivos, né? Tanto os de alta produtividade aí, quanto os de menor produtividade alcançados dentro desse modelo nosso de acompanhamento. Se a gente traçar um cenário para as regiões onde temos modelos mais intensivos, esse resultado, esse desembolso com alimentação representou entre 58% e 69% só com essa despesa referente à alimentação. E aí, destacando a ração que a gente tinha falado lá no início, ela comprometeu, dentro desses modelos mais intensivos, 35% da receita gerada pelo litro de leite comercializado. E fora essa questão de alimentação, um segundo item que também teve um impacto bastante relevante, ainda continuando na questão de leite, avicultura e suinocultura, foi a mão de obra, né? Que é o segundo item com maior participação do custo ou da receita nessas atividades. Se a gente pega um cenário aqui, já destacando essa questão da aves e suínos aí que você colocou por último, Natália, principalmente para o produtor independente que tem vivenciado aí um momento de dificuldade lá na suinocultura, por exemplo, de traçar uma perspectiva de margem para gerenciar a atividade dele de uma forma um pouco mais segura. Quando a gente fala em ração, a gente está falando, com base nos levantamentos que a gente fez esse ano, de 84% do custo desse produto. Então, todo o incremento que tiver de preços, sendo ele direcionado a esse insumo especificamente, vai afetar e muito a margem desse produtor, né? Bom, então vamos para a pecuária de corte agora, que a gente também teve alguns destaques aí, é o item que mais pesa no custo operacional é a aquisição de animais, e teve alguma variação significativa em relação aos anos anteriores ou continua com uma participação em média dos outros anos de forma geral nesse item? Isso é importante destacar essa questão, né? Quando a gente fala em reposição aqui, a gente está focado principalmente nos sistemas de recria e engorda, onde o produtor tem que fazer a aquisição daquele animal que ele vai recriar e terminar, né? Então, nesse sentido, o que a gente vivenciou esse ano nos 17 municípios espalhados no Acre, Bahia, Mato Grosso, Pará e Tocantins, foi que esse custo com a reposição, ele representou, em média, 74% desse custo operacional efetivo, né, do desembolso propriamente dito que o produtor faz, né, nesses modelos de recria e engorda. Então, isso tudo ainda colhendo os resultados do ciclo pecuário, né, que está se invertendo agora esse ano, né, com depois de uma maior retenção de fêmeas. Então, o rebanho brasileiro cresceu bastante no último ano, né, mas lembrando que a mensuração que a gente faz com relação o sistema produtivo, a esse modelo operacional que o produtor está desenvolvendo lá na ponta, reflete ao último ciclo de produção dele, né? Então, nesse último ciclo, a gente estava falando de bezerro acima de R$3.000 a cabeça, então um boi magro também bastante valorizado, então tudo isso refletiu nos impactos financeiros que a atividade teve esse ano. E um dado bastante interessante que a gente consegue analisar dos resultados de custo de pecuária de corte é a questão da taxa de lotação. A gente viu que o baixo investimento nos recursos forrageiros forçam alguns sistemas a manter uma taxa de lotação baixa, e isso tem impacto no resultado aí das atividades. E sistemas que investiram mais no suporte dessas áreas, como casos de alguns municípios que têm ILPF, a gente até faz um acompanhamento pelo Campo Futuro de Santana do Aragaia, no Pará, acabaram tendo um maior custo, mas conseguiram ter uma maior taxa de lotação, chegando aí a mais de 2 unidades por hectare. Então, a gente vê que, assim, não cabe o produtor só avaliar o custo, né? Seja no investimento na forragem, numa reforma de pastagem. Às vezes o produtor deixa de fazer esse investimento por achar que só vai aumentar o custo, mas em vários casos ele pode ter um resultado final mais interessante e econômico para a atividade, mesmo com um custo mais elevado, como aconteceu aqui nesses casos que eu citei. Então, uma diferença bastante grande de taxa de lotação para uma região como essa, mapeada pelo Campo Futuro, de LPF, como outras que têm adversidades climáticas que impactam e esse suporte baixo na questão de forragens. Esse suporte que o produtor tem, a partir do momento que ele está buscando eficiência produtiva, é o que dá para ele a segurança de fazer o investimento, né? Se ele tem aí uma taxa de lotação que é o dobro da média dos outros produtores da região, então isso traz realmente um avanço em custo de produção, mas esse avanço não é proporcional
ao que ele pode ter aí de eficiência produtiva com relação à diluição dos custos fixos, né? Então esse é um ponto importante. E só para a gente fechar essa questão da pecuária de corte, aí eu vou trazer outro destaque aqui com relação principalmente aos modelos de cria e ciclo completo, que também fazem parte dos levantamentos, né? Que também foram alvo dessas pesquisas nossas a campo, que teve como principal insumo relacionado a custo de produção o impacto com o sal mineral, né, que representou, em média, nesses dois modelos, 26% do custo operacional efetivo. Então a gente está falando do insumo que tem muito da sua composição balizado em mercado externo, né? Então sofre influência do câmbio, sofre influência dos efeitos da pandemia ainda, de obtenção principalmente de micronutrientes, né? Então isso tudo tem afetado aí, de maneira geral, também o pecuarista de corte. Bom, é isso. Então chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ouço Agro, com esse balanço de custos das principais atividades agrícolas e pecuárias pelo projeto Campo Futuro. Convido a você que nos ouve, no dia 8 de novembro, às 9 horas, a acompanhar o evento de encerramento, que a gente vai ter uma apresentação ainda de alguns dados que não foram pontuados aqui e também um pouco de perspectivas para o próximo ano para todas essas atividades. Obrigada pela audiência. Eu agradeço e um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.